Olá, meus queridos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Bom, irmãos, hoje Deus tocou no meu coração para trazer uma palavra, uma mensagem aqui para vocês de sofrimento, de dor. É uma mensagem que Deus tocou no meu coração, que eu tenho visto que muitas pessoas, a maioria das pessoas, estão passando por esse momento de dor, de sofrimento, de luto. Então Deus tocou no meu coração para trazer essa palavra aqui para vocês, tá? Mas antes de mais nada, irmãos, eu queria pedir para vocês, se você ainda não for inscrito aqui, abaixo do vídeo tem a palavra inscrever-se. Você clica nela e do lado vai aparecer um sino. Você clica nesse sino e aperta a opção todas. Que todas as vezes que eu fizer vídeos aqui de mensagens e oração, o YouTube vai estar enviando para vocês aí no seu celular, tá bom? Então, gente, vamos para a palavra, né? Então, como eu disse para vocês, hoje a gente vai estar falando sobre o sofrimento. Por que Deus permite o sofrimento, né? Porque muitas das vezes nós passamos por momentos de muita dor, de muita luta. Parece que um deserto que não tem fim. Dia e noite passamos por esse deserto. E por incrível que pareça, quando um deserto acaba, logo em seguida vem outro. Então, muitas das vezes nós nos perguntamos para Deus o porquê de tanto sofrimento, o porquê nós passamos por tanto sofrimento, porque Deus permite tudo isso, né? Então, o que eu tenho para falar para vocês? Porque Deus, sendo bom, permite o sofrimento? Vários teólogos têm tentado responder a essa pergunta. Mas quando sofremos, não são as teorias que respondem à nossa dor. Alguns princípios bíblicos nos ajudam a superar as dificuldades. Primeiro, Deus nos ama e se Ele pudesse, nos tiraria todo o sofrimento. Aí você diz, mas Deus não pode tudo? Por que Ele não pode acabar com o sofrimento? Porque o Senhor só fará isso no dia do julgamento. Afinal, a partir desse dia não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Está em Apocalipse 21:4. Se Deus resolvesse tudo agora por causa da sua justiça e bondade, Ele teria de nos julgar imediatamente e a oportunidade de salvação de muitos se perderia. Hoje, Deus coloca os meios da graça a nosso favor. Quais são eles? No meio da luta, Ele é o nosso companheiro. No sofrimento, Ele é a nossa consolação. No vale de sombras escuras, Ele é o nosso pastor. Está em Salmo 23. Na justiça, Ele nos coroa com a sua graça. Enquanto estivermos neste corpo, haverá doença, dor, morte. Porém, um dia, na eternidade, este corpo será transformado e o mal terá passado. O fato, irmãos, é que Deus fez o ser humano um ser inteligente e pensante, que pode refletir antes de tomar suas escolhas, pois todas elas geram consequências. Está em Gálatas 6:7. Vamos ler. Que diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então, irmãos, quando não encaramos certos sofrimentos por causa de nossas atitudes e escolhas erradas, exemplo do rei Saul, né? Que por conta de muitas atitudes erradas que o rei Saul tomou, isso gerou consequências, isso trouxe consequências, então gerou um sofrimento, como aconteceu também com Davi, que não foi todas, mas a maioria do sofrimento causados ali por Davi, que foi o sofrimento que ele teve, que gerou para sua família também, foi devido às escolhas que ele fez, não é verdade? Deus tem um propósito fiel por trás do que sofremos, e mesmo quando é sofrimento por consequência de nossos pecados, Ele pode sim nos restaurar. Então, irmãos, eu costumo dizer o seguinte, que hoje nós estamos vivendo um momento tão duro, tão cruel, tão frio, onde a palavra do Senhor está se cumprindo cada vez mais, né?
Então hoje que podemos ver são pessoas frias, pessoas egoístas, pessoas que só olham por elas mesmas, né? Pessoas que não preocupam com o próximo, não preocupam com a dor do próximo. E isso não é bom, isso é muito ruim, né? Porque na Bíblia, a própria Bíblia recomenda pra gente isso, né? Que a gente tem que respeitar os momentos de choro e de tristeza do próximo. Lá em Romanos 12:15 está escrito: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E mesmo fez Neemias, por exemplo, quando recebeu notícias da situação de miséria e desgraça de seus irmãos israelitas estavam vivendo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Está em Neemias 1:4. Mas se você ler o primeiro capítulo de Neemias, verá que, embora Neemias tenha se lamentado, tenha chorado, verá também que, após os jejuns e a oração de concerto com Deus que ele fez, ele procurou animar-se e mobilizar-se no capítulo 2, e foi o que fez. Da mesma forma, irmãos, não podemos nos entregar completamente ao abatimento que nos causa sofrimento, mas antes nos permitir receber consolo, além de consolar, quando pudermos também. O que eu quero dizer para vocês, irmãos? Que muitas das vezes passamos por aflições, passamos por sofrimentos, passamos por momentos de dores, mas nós não podemos nos abater diante desses momentos, entende? Nós temos que ter ali o nosso momento de jejum, de oração, de abatimento, mas nós temos que nos levantar. Foi o que aconteceu comigo, eu digo por experiência própria. Teve um momento da minha vida que eu estava tão abatida, tão para baixo, foi um momento de deserto mesmo na minha vida. Aí chegou a um ponto que eu olhei em minha volta e falei, de duas ou uma, ou eu vou ficar aqui abatida me lamentando a vida toda, ou eu vou levantar, vou reagir, vou mostrar que Deus está dentro de mim, que Deus habita em mim, que Deus habita nos meus sonhos e que Deus quer o melhor para a minha vida. Então nós temos que fazer isso, nós temos que nos levantar, temos que nos erguer. Então, irmãos, ao invés de nós ficarmos reclamando, nos queixando do nosso sofrimento, nós devemos nos fortalecer no Senhor. E está escrito também que no mundo teremos aflições, teremos atribulações, né? Mas Deus diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E finalmente, irmãos meus, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Está em Efésios 6:10. Irmãos, nós precisamos nos revestir do poder de Deus e da autoridade de seu nome e fortalecermos uns aos outros. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso? Que quando Deus nos entrega as provações, estamos falhando muito pela falta de fé, perseverança, foco e por não nos lembrarmos da palavra de Deus. E o sofrimento do cristão e de todas as pessoas é permitido porque também Deus prova o justo, fazendo-o passar por situações difíceis, pois quer purificá-lo. Mas a palavra de Deus nos recomenda termos paciência e sermos perseverantes em meio às aflições, pois o sofrimento do cristão, no final das contas, irá cooperar para o seu bem. Tomai, meus irmãos, os profetas que falaram em nome do Senhor, por exemplo, de aflição e paciência. Eis que temos por felizes os que sofrem. E ouviste sobre a paciência de Jó
e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito compassivo e de terna misericórdia. Todo esforço, irmãos, tem sua recompensa, assim como o sofrimento tem o seu consolo. Abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Porque eu considero que o sofrimento destes tempos presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser relevada em nós. Então, irmãos, perceba aí nesses versículos que eu acabei de citar para vocês, que o sofrimento realmente existe e é até necessário que aconteça, mas em nada pode se comparar com a glória que será revelada em nós no dia da vinda do Senhor Jesus. Esta é a palavra fiel, que se morrermos com Ele, também viveremos com Ele. Se sofrermos, também reinaremos com Ele. Então, irmãos, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a desonra e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossos espíritos. Está em Hebreus 12, capítulo 12, versículo 1, 3, tá? Então, irmãos, essa foi a mensagem de hoje, a mensagem que eu quis, que primeiramente Deus quis que eu trouxesse para vocês com muito carinho. Deus tem falado no meu coração que tem muitas pessoas sofrendo, tem muitas pessoas em luto, muitas pessoas angustiadas, tem pessoas angustiadas até a morte, e pessoas que estão pedindo a própria morte de tanta dor, tanto sofrimento que tem passado. Então, espero que Deus tenha falado ao coração de vocês, espero que vocês tenham sido tocados por Deus através dessa mensagem. Eu vou estar fazendo uma oração. E vou estar fazendo uma oração agora por vocês, tá? Espero muito que vocês sintam a paz do Senhor Jesus através dessa oração, através dessa mensagem. E se você puder compartilhar com outras pessoas essa palavra, essa mensagem, essa oração, Deus vai abençoar muito a vida de vocês também, tá bom? Então vamos orar, irmãos. Se você puder, feche seu olho, mas se não puder, vamos orar de qualquer forma, tá? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nesse instante pedir orações pelas pessoas que sofrem e que precisam de Ti. Oh, Senhor, só o Senhor sabe as nossas necessidades, sabe do que nós precisamos. Eu entrego, Senhor, em Tuas mãos a busca pela solução, mas eu oro por todos os que neste instante também sofrem, Senhor. Obrigado, Pai, por me fazer enxergar o sofrimento alheio, olhar pelo meu irmão e pela minha irmã que sofrem perto de mim e longe de mim e que em alguns momentos, cega pelo egoísmo humano, acabei não percebendo. Senhor, eu oro pelos que estão nos hospitais, com doenças, em tratamentos, muitos sem esperança e desanimados. Olhe por eles, Senhor. Eu oro também pelos que sofrem sozinhos, sem companhia, se sentem abandonados e jogados no mundo. Oh, Senhor, olhe por eles também. Eu oro também pelos casais que não se querem mais, que as dificuldades da vida acabou criando abismo entre eles, se esqueceram do sentimento que os uniu lá no início e acabam ferindo e magoando uns aos outros. Olhe por cada um deles também, Senhor. Senhor, eu oro também, Deus, pelos filhos rejeitados pelos pais, abandonados, indesejados, aqueles que não recebem a atenção necessária, bons exemplos e o carinho que precisam. Os pais priorizam suas vidas e esquecem que seus filhos precisam deles, exatamente neste momento de formação, em abrigo, se sentem rejeitados, desanimados, Senhor, e acabam se revoltando e crescendo cada vez mais rebeldes. Olhe por eles também, Senhor. Eu olho pelos endividados, Senhor, pelos desesperados que perdem o sono com a preocupação de como pagar as suas dívidas, Senhor, de como
pagar as contas básicas da família, as preocupações que acabam levando até a doença física, que ficam desesperados sem saber o que fazer e nem para onde ir, achando que não tem saída nem solução. Olhe por eles também, Senhor. Eu oro também, Senhor, pelos depressivos, angustiados, estressados, aqueles que acabam sofrendo no corpo e na alma os traumas da vida, as dores e as dificuldades de se posicionarem no mundo onde encontram tanta falta de amor, que sofrem e se encolhem, se afastam, se escondem, os que chegam a pensar até em dar um fim nas próprias vidas. Olhe por essas pessoas também, Espírito Santo. Eu oro também pelos que sofrem vítimas da violência, pelos que sofrem, Senhor, por ambição, aqueles que deixaram a ambição falar mais alto aos seus corações, Senhor. Oh Deus, olhe por essas pessoas também. Oh Senhor, eu oro também, Senhor, pelas pessoas, Deus, que ficam com medo de sair na rua sem segurança, que enfrentam atos de violência, que encontram pessoas com tanta falta de amor ao próximo, que são capazes de matar, roubar, assassinar, que choram a perda de alguém querido, que foi vítima de violência, de covardia praticada por pessoas, por homens, Pai, que não enxergam o próximo como eles mesmos. Senhor, eu oro por todos que estão aqui também, Senhor, comigo nessa campanha, Deus. Eu oro por essas pessoas que estão até hoje aqui comigo, Deus. Oh, Senhor, olhe por cada necessidade, Senhor, que essas pessoas têm no coração. Olhe pelos abandonados, pelos aflitos, Pai. Muitas são as pessoas que choram, Pai. Muitas são as pessoas que vivem perturbadas nesse momento. Eu oro por cada vida, Deus. Em nome de Jesus eu te peço. Olhe por cada pessoa, Senhor. Libera a cura física e emocional sobre essas pessoas. Restaura a vida dessas pessoas. Restaura os sonhos, a dignidade dessas pessoas, Deus. Mostra, Pai, para essas pessoas o caminho que elas devem seguir, Senhor, pois são tantas as pessoas que estão cegas nesse momento. Então eu te peço, Espírito Santo, vai de encontro a cada um e supre cada necessidade desses corações, Deus. Eu entrego a vida dos meus irmãos na tua presença, Pai. Eu te peço também, abençoe a minha família também, Senhor, os meus filhos, Davi e Kaique, abençoe a todos, Pai, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço. Amém. Irmãos, espero muito que vocês tenham sido tocados pelo Espírito Santo diante dessa mensagem, diante dessa oração. Que Deus tenha falado ao seu coração, que vocês nesse momento estejam sentindo um pouquinho de paz, um pouquinho de esperança, que a fé de vocês tenha sido renovada, ainda que seja um pouco, mas que a fé de vocês tenha sido renovada. E eu digo para vocês, não se abatem, levantem, reajam. Por mais difícil que seja sair desse deserto, Deus vai te levantar, mas você precisa dar o primeiro passo. Então reage, tenham força, tenham bom ânimo, tá bom? Que Deus abençoe muito a vida de vocês